Gente, vamos lá então. Estou gravando aqui, tá? Para a gente passar essas aulas depois, mais para frente. É, eu gostei muito das selfies, tá? Quem tirou aí na semana passada, na sexta-feira, tirou aquelas selfies. Ficaram bem legais, tá? Se vocês quiserem ir tirando todas as aulas, fiquem à vontade. Tá tudo massa. Vamos tentar dar uma aproveitada nesse tempo, né? Galera, meus queridinhos, aprovadinhos no próximo Enem, né? Se Deus quiser. E eu vou escutar um amém aí, né? Vou? Amém. Amém. Isso aí, Amém. gente. Nosso foco é passar no Enem, né? Passar no terceiro ano é muito consequência, né? O foco é estar na faculdade do ano que vem. Agora, pira só. A gente estava falando sobre ácidos carboxílicos na última aula. Nós tínhamos falado um pouquinho o que é uma carboxila, né? Falamos o que é uma carbonila, falamos o que é uma hidroxila. E aí, quando junta-se as duas coisas, nós chamamos isso de carboxila. E aí eu falei para você que carboxila é o grupo mais importante que tem dentro das funções orgânicas. É o grupo que, se tiver, ele vai determinar o carbono 1, tá bom? Então nós temos aqui, ó, um íon carboxilato e um H+, porque isso aqui acontece uma ionização e a liberação de H+. Então, dentro dessa palavrinha ionização, tem muito conceito químico, tá? Principalmente lá da química inorgânica, você tem que entender que é uma molécula, né, que é um composto molecular feito apenas por ligações covalentes e que em meio aquoso ele sofre uma coisinha chamada de ionização. Então a gente tem que entender isso aí, tá? O que significa isso? Porque os compostos iônicos, eles sofrem dissociação e não ionização, é um pouquinho diferente. Então, para ser um ácido, ele precisa ser um composto molecular com ligações covalentes, e em meio aquoso ele precisa liberar H+. Se liberou H+, é um ácido. Então, nesse caso aqui, nós temos um ácido. Só que esse ácido, além de liberar H+, ele tem uma cadeia orgânica. Então, eu falo que são ácidos orgânicos, justamente isso aqui, ó, ácidos orgânicos, porque nós temos vários carbonos nessa estrutura. E é bom a gente lembrar que cada carboxila, ela libera apenas um H+, né? Todo o resto da cadeia para cá, onde está esse R, nós podemos ter vários carbonos aqui, né? Esse R aqui, ó, que está ligado, eu posso ter aqui um CH3, por exemplo, né? Eu posso ter esses componentes. Se eu tiver esses componentes, mesmo assim, esses hidrogênios que estão ligados a esse CH3 aqui, ó, esses hidrogênios, eles não podem se ionizar, porque o que acontece na ionização é justamente essa diferença de polaridade, né? Nós temos aqui polo negativo e o polo positivo. Quando nós temos uma diferença muito grande, pode acontecer uma ionização, que não é no caso do carbono e do oxigênio, mas é no caso do oxigênio com o hidrogênio. E essa diferença de polo aqui, ela é gigante. Então, quando ele está em meio aquoso, a água, ela faz uma coisinha chamada de interações intermoleculares de ligações de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio que fazem, a água, ela puxa esse H+, e tira esse H+ desse oxigênio aqui, fazendo com que gere um ânion, né? Um ânion, justamente por causa dessa carga negativa, e gera um cátion chamado H+. Esse H+, ele pode estar junto com a água. Se ele estiver junto com a água, ele vai chamar H3O+, tá bom? Esse H3O+, é uma nova forma de representar os ácidos. Essa nova forma, ela é mais estável do que apenas liberação de H+. Então, você pode ver a representação ácida dessas duas formas. Aqui é chamado apenas de H+, e aqui é chamado de íon hidrônio. Íon hidrônio H3O+, tá bom? Mas mesmo assim, é uma representação ácida. Quem vai falar melhor isso para vocês é o tio Soneca, dentro de Química Inorgânica. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso, porque lá na frente, quando a gente for falar sobre sais orgânicos, que é justamente os tensoativos, que são um dos derivados dos ácidos, a gente vai ter que entender essa ionização. Por que perde esse H+,
e como que gera o sal, beleza? Falamos aqui dos pH, falamos que ácido tem sabor azedo, né? Falei para vocês que a tendência do ácido é ter um sabor azedo e das bases um sabor amargo. E é por isso que quando a gente come alguma coisa que tem um sabor amargo, é porque nós temos ali substâncias básicas. Ou então, quando você come algum alimento com o sabor azedo, você tem ali uma ideia de substâncias ácidas, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E aí, eu falei para vocês, falei para vocês aqui de alguns ácidos, falei para vocês principalmente aqui do ácido fórmico, ácido acético, ácido butírico e ácido valéico. Esses dois aqui já são ácidos graxos, tá? Uma coisa que eu falei lá na frente para vocês, que aqui, ó, acima de 3 carbonos, ou seja, a partir de 4 carbonos, nós temos uns ácidos insolúveis. E esse aqui está na manteiga, ó. É bom a gente lembrar que o ponto de partida é justamente esse, que é o ácido de 4 carbonos, que é o primeiro ácido graxo, que ele é insolúvel em meio aquoso. Aqui nós temos o ácido valérico, que é do chulé. Falei do sabor disfarçado, né? Falei para vocês que tem uma substância, por exemplo, o café. Eu não conheço outra, tá? Mas tem um café aqui que ele é ácido e não apresenta sabor azedo. Ele apresenta um sabor amargo, né? Que é justamente por causa da cafeína, que é uma predominância básica. O sabor básico dela predomina no sabor do líquido, enquanto o ácido cafeico ele é responsável pela diminuição do pH. Sendo menor que 7, ele é ácido. Normalmente o café tem um pH 5, tá bom? E aí a gente falou de algumas nomenclaturas, falamos de algumas classificações e falamos desse negocinho aqui chamado de ácidos graxos. Se eu não me engano, foi até o João que deu a definição aqui do que é ácido graxo. E ácido ele não se dissolve em meio aquoso, né, que são chamados esses graxos aí. Agora é o seguinte, todos os ácidos graxos, eles têm que ser monocarboxilados, tá? Lembra quando eu falei para vocês aqui, ó? Aqui nós temos, desculpa aqui, ó. Aqui nós temos um ácido aromático, mas esse aqui tem apenas uma carboxila. Então ele é monocarboxilado. Esse aqui também. Esse aqui só tem uma carboxila, ele é monocarboxilado. Esse outro ácido aqui, ele já tem duas carboxilas, então ele é dicarboxilado. Agora, quando ele é dicarboxilado, deixa eu só anotar uns negocinhos aqui para vocês verem, tá bom? Quando ele é dicarboxilado, essa carboxila aqui, que pode liberar esse H+, eles têm os dipolos, então fazendo com que essa região da molécula seja polar. E essa outra região da molécula também sendo polar. Então, esse ácido aqui, ele tende a ser mais solúvel. Aqui também pode liberar H+. Então, esse ácido ele tende a ser mais solúvel. Agora, quando nós temos um ácido monocarboxilado, igual aqui, ó, por exemplo, ó, monocarboxilado, e uma cadeia de carbonos para cá. Aqui nós temos 6 carbonos, né, dentro dessa parte aromática aqui. Então, aqui a tendência é ser um pouco menos polar. Mas aqui temos também um fenol, que pode ocasionar uma certa solubilidade. Mas não é tão solúvel quanto esse outro ácido aqui, por exemplo. Esse outro ácido aqui, a cadeia é menor e tem polaridade de todos os lados, que fica mais fácil a sua solubilidade. Então, quando eu falo sobre ácidos graxos, eu estou falando para vocês especificadamente, ó, tem que ser um ácido monocarboxilado e tem que ser acima de 3 carbonos, que é o caso que eu vou mostrar para vocês aqui para frente. Falei da oleína, do ômega 9, né? É chamado de ômega 9 porque a insaturação está entre o carbono 9 e o carbono 10. Perceba comigo o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está entre o carbono 9 e o carbono 10. Se você vê uma substância chamada ômega 3, é porque nós temos a mesma estrutura, só que aí a ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4. Ou então ômega 6. Eu já vi vários ômegas assim, né? Então a gente pode denominar por causa da sua insaturação. O ácido oleico, que é a oleína, ela é muito encontrada no azeite. Falei para vocês sobre o índice de acidez no azeite e o que encarece a sua
a sua comercialização, né? E aqui falei do ácido cáprico. Isso aqui, ó, essa parte de baixo é a parte mais importante que eu tenho para falar dos ácidos graxos, tá? Porque a cadeia ela é grande, o que vai acontecendo com a cadeia? A cadeia é grande. Aí vem o ácido assim, ó, e ele começa a se dobrar e começa a ficar em volta dessa carboxila. E aí, ó, o ácido ele vai se dobrando e vai formando um caracol. Nesse momento que ele vai formando um caracol, quanto maior for o ácido, maior vai ser o caracol. Então, maior vai ser insolúvel. O que vai acontecer? Essa região aqui de dentro da carboxila, ela não vai ter contato com a água. Ela não vai ter contato com substâncias polares. Consequentemente, apenas a parte de carbonos e hidrogênios que vai ter esse contato, fazendo com que haja, então, apenas uma lipofilia, apenas uma solubilidade em meios apolares, em solventes apolares. Como, por exemplo, o éter, né? O éter foi uma substância que a gente estudou e eu falei para você que o principal éter chama-se éter etílico. E o éter etílico ele é um componente que ele é um solvente orgânico, né? Ele é capaz de solubilizar esses componentes, justamente por causa do seu componente ser apolar. Beleza? Falei com vocês sobre a nomenclatura, né? Falei com vocês sobre essas nomenclaturas aqui. E aí eu pedi para vocês fazerem essa. Depois eu pedi para vocês fazerem essa aqui. E a gente terminou a aula justamente nisso, onde eu mostrei para vocês que a alternativa certa é a letra B, né? Na verdade, ele pede a incorreta. E aí a questão da massa molar e tudo mais que vocês aprendem em soluções. E aí eu coloquei esse desafio para a gente. O que a gente pode observar aí? E agora eu vou precisar de vocês abrir o áudio, tá? Para vocês responderem, para a gente ter uma interação. Primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é o seguinte: nós temos quais funções presentes nas duas cadeias? Quais funções estão aqui presentes nessas duas estruturas? Alguém? A menina Lívia. Menina Lívia, você não quer ligar o áudio, não? Falar mesmo comigo? Pode ser. Eu queria que, se pudesse, a galera abrisse o áudio para poder falar. Eu queria muito escutar a voz de vocês, interagir um pouco mais. Então, tem o que aí, menina Lívia? Ácido carboxílico, cetona e um éter. Cetona e um éter. Beleza, você está correto. Agora, olha só que bacana. Ó, ácido carboxílico. Essa aqui é uma função em comum entre essas duas cadeias, entre essas duas estruturas. Agora, nós temos duas funções que são diferenciais. Aqui nós temos uma carbonila entre carbonos, então isso é uma cetona. E aqui nós temos um oxigênio entre carbonos, que classifica ele ser um heteroátomo. Então, essa função aqui é chamada de éter. Beleza. Agora, tem mais coisas que a gente pode ver nessa estrutura aí. Primeira coisa, elas são aromáticas ou elas são alifáticas? Aromáticas. Isso mesmo. Quem foi a outra pessoa que falou também junto com a menina Lívia? A Karen. Karen. E a Júlia também. E a Júlia também? Karen, eu vou perguntar primeiro para você sobre esse naproxeno e depois, qual foi a outra, Júlia? A Júlia Luísa. A Júlia Luísa, eu vou perguntar sobre o cetoprofeno, tá bom? Karen, sobre esse naproxeno aqui, eles são aromáticos mononucleares ou polinucleares? Polinucleares. Polinucleares condensados ou isolados? Condensados. Condensados, você está coberto de razão. Agora, cadê a Júlia? Estou aqui. Júlia, esse componente aqui, ele é aromático, o cetoprofeno? Sim. Ele é aromático mononuclear ou polinuclear? Polinuclear. Polinuclear condensado ou isolado?
Isolado? Isolado, isso mesmo. Agora vamos ver Nossa, se assim, eu outra tava pessoa nervosa da... demais. Você tá nervosa? Tava, porque eu tava com medo de errar. Não, que isso, gente. Aqui é bom que a gente tenha interação para tentar fingir que é igual na sala, né? Onde eu faço uma pergunta mostrando a cadeia e você tenta colocar o que você está vendo. Aqui é um momento em que a gente ainda pode errar, né? Falar a verdade. Onde a gente pode errar o que é carbono sp2, o que é essas classificações. Porque se você errar, eu vou te orientar como que você vai acertar. Aí lá no dia da prova do Enem, aí você vai acertar, porque você já errou antes. E a ideia é que quando a gente erra antes, quando a gente observa o nosso erro e a gente entende, a gente fixa e memoriza isso, a gente não erra mais. É uma tendência nossa, né? Pelo menos a gente acha que sim. Beleza, Júlia? Beleza. Eu tô muito coach, né? Eu tô muito coach quântico. Nossa, que é isso, hein? Tá mesmo. Olha só, vamos ver se outra pessoa também participa. Eu queria saber quantos carbonos sp2 tem no naproxeno. Quantos carbonos sp2 tem aqui? onze. Boa, João. Nós temos 10 carbonos aqui, né, no aromático. São 10 carbonos sp2, mais um aqui, né, esse da carboxila. Vamos lembrar o que é um carbono sp2? É um carbono que faz uma dupla, uma simples e outra simples. Então, esse carbono aqui ele é trigonal plano. Todos esses aqui estão fazendo isso, ó. Inclusive esse aqui. E aqui no cetoprofeno, tem quantos carbonos sp2? 13. 12? Não. Também não. 14. 14. Quem falou 14? Eita. Libna. Menina Libna. Ó, 6 aqui. Nós temos 6 aqui. Nós temos mais um aqui e mais um aqui. Então, nós temos 6 com mais 6, 12. Com mais um, 13. Com mais um, 14. Tudo bem? Fácil até aí, Vi aqui né? agora. Agora, saca só, João, deixa eu te fazer uma pergunta pontual. Dessas duas cadeias, qual que é a mais solúvel em meio aquoso? Mais solúvel. Isso mesmo. Se você for olhar, as duas têm ácido, eu vou te dar uma dica, tá? As duas têm ácido carboxílico. Então, nessa região da cadeia, elas têm solubilidade igual. Então, você vai ter que olhar o restante da cadeia. E olha para mim e fala assim, Pavanelli, essa aqui é mais solúvel por causa disso. É o naproxeno, então, porque é por causa da proximidade dos carbonos. João, a ideia principal de uma solubilidade é a gente olhar as funções, tá bom? Por exemplo, ó, você vai olhar aqui, você tem uma cetona e você tem um éter. Eu até falei um pouquinho mais cedo, falei para vocês, o éter, ele é um solvente apolar. Então, esse aqui, ele é apolar, né? Apolar. Enquanto a cetona, ela tem um pouquinho mais de polaridade, porque ela consegue ser um pouquinho mais solúvel. Então, o cetoprofeno, ele é mais solúvel um pouco do que o naproxeno, porque eu estou relativizando apenas as duas cadeias, porque as duas têm aromáticos, as duas têm cadeias longas. Na verdade, elas não são muito solúveis. O que eu estou olhando é apenas a comparação de um para o outro, porque aqui nós temos uma função um pouquinho mais polar e aqui uma função totalmente apolar. Então, o cetoprofeno, ele tende a ser um pouquinho mais solúvel do que o naproxeno em meio aquoso, né? Porque se for em meio apolar, o naproxeno ele vai ser mais solúvel. Tudo depende do que a gente está, de onde a gente está colocando. Tudo bem, João? Entendi agora. Professor, Oi. deixa eu te perguntar. Nos dois eu tenho ácidos carboxílicos. Aí,
para mim saber qual que vai ser a cadeia mais polar e apolar, eu vou ter que ir pela segunda função. Isso Então, mesmo, isso mesmo. tá bom. Então, porque é o seguinte, quando eles têm a mesma função, ali naquele momento, naquela região, eles vão ter o mesmo grau de solubilidade. Então, eu preciso olhar uma segunda função, ou então o estilo da cadeia, para saber se ele vai ser mais polar ou menos polar. Por exemplo, outra coisa que você pode observar, se não tiver a função éter aqui e nem a função cetona, se tiver apenas hidrocarbonetos, a cadeia menor vai ser mais solúvel. Porque quanto menos carbonos e menos hidrogênios, essa carboxila vai fazer um efeito de polaridade nela. Agora, quanto maior for a cadeia de carbonos e hidrogênios, mais apolar vai ser essa estrutura. Porque aí ela vai tentar a ser um hidrocarboneto de novo. Lembra que quando nós temos carbonos e hidrogênios, a tendência é ser apolar. Então, se eu tenho uma cadeia dessa aí, quanto mais carbonos e mais hidrogênios, a tendência é ganhar essa característica de apolaridade dos hidrocarbonetos. Então, as substâncias hidrocarbônicas, quanto mais carbonos e hidrogênios, mais a tendência de ser apolar. Entendeu? Vanessa, uma Oi. dúvida. Lá Entendi. lá da base, quando eu tenho numa cadeia um aromático, o aromático ele vai fazer ela ser mais ou menos solúvel? Quando o aromático É, funciona igual o hidrocarboneto normal. Não então, importa. Ele é insolúvel em meio aquoso. Tanto ele condensado quanto ele isolado. A única diferença de um aromático isolado para um aromático condensado é que o isolado ele possui sua aromaticidade própria, enquanto no condensado, esses dois carboninhos aqui, ó, eles participam constantemente da aromaticidade dos dois anéis. Então, quer dizer que um anel participa da aromaticidade do outro, funcionando como se fosse uma engrenagem de relógio, onde um roda e o outro também roda porque um rodou. Então é tipo assim, primeiro uma engrenagem roda e faz a outra rodar, e aí vai acontecendo a ressonância. Aqui não, aqui cada um tem a sua própria ressonância. Nesse caso aqui, o cetoprofeno, ele é mais estável, porque cada um tem a sua aromaticidade. Aqui ele é mais instável um pouquinho, porque aqui nós temos uma aromaticidade compartilhada. Tudo bem? certinho, obrigado. Era Respondi a sua só, pergunta? era uma perguntinha bobinha lá da base. Obrigado. Beleza. E agora eu posso te perguntar o seguinte, ó, para todos. Dessas aí, qual a substância mais ácida? Sendo que todos os dois são ácidos carboxílicos. O cetoprofeno, Por quê? porque eu acho que uma formulazinha para calcular que era C menos H ou H menos C. E ele, como ele tem mais C, ele tem H, então deve ser isso. Menina Libna, da mesma forma como eu falei para a Júlia, primeiro a gente vai ver uma função e depois a gente vai ver a outra, porque elas comparam, né? Nós temos as funções com características ácidas ou básicas. Normalmente, o éter ele é uma função básica, conhecida como base de Bronsted-Lowry. E as cetonas, elas também são básicas, conhecidas também como bases de Bronsted-Lowry. Então, as duas, é, as duas, vamos dizer assim, as duas funções secundárias, que é aqui nesse caso o éter e aqui no outro caso a cetona, elas têm uma propriedade básica, enquanto o ácido ele predomina. Então, aqui não vai haver uma diferença considerável ou característica de quem é mais básico ou quem é mais ácido que o outro. Os dois provavelmente têm o mesmo nível de acidez. Se variar é coisa de 0,1 no pH, mas não é uma acidez considerável. Então eles praticamente têm o mesmo nível de acidez, porque a função secundária, que é o éter e a acetona, tem a propriedade mais básica. Tudo bem? Professor, Oi. eu não consegui entender essa parte. Olha só, quem falou é a Júlia? Isso. Tá, deixa eu só responder a menina Lívia e ver se ela entendeu. Você entendeu, Lívia? Entendi, sim. Deixa eu dar uma cortada aí no áudio, mas acho que deu para entender que você falou que entendeu, né?
Deixa eu falar aqui com a menina Júlia. Menina Júlia, pira só aqui, velho. Pira só. Aqui nós temos os parzinhos de elétrons. Você lembra disso? Deixa eu desenhar aqui para ficar fácil. Lembro. Esses parzinhos de elétrons aqui, a gente tem que lembrar aqui que é um ácido e uma base de Bronsted-Lowry. Uma base de Bronsted-Lowry é um composto negativo que pode receber o H+. Então, esse oxigênio aqui, ele tem parzinhos de elétrons e pode receber um H+. E aqui também. Então, eles têm um parzinho de elétrons que pode receber o H+. E nesse caso aqui, não há diferença muito grande de polaridade com seus ligantes. Então, ele não vai se ionizar, ele não vai sair, não vai acontecer nada. Então, ele pode receber esse Hzinho mais. Como ele recebe esse Hzinho, ele pode ser chamado de bases de Bronsted-Lowry. Então, o pH de uma substância assim, ela tende a subir. Ela tende a subir justamente por causa do seu pH. Só que a função predominante aqui é essa função aqui, né? Que é o ácido carboxílico, que é o C-OH. Aqui também, C-OH. É a função predominante. Eu até falei que ela é a mais importante de todas as estruturas orgânicas. Agora, essa função secundária, ela tem um caráter básico, e essa função secundária aqui, que é o éter, também tem um caráter. Como eu falei para vocês nos slides, eu falei que álcool, enol e fenol, eles apresentam um caráter ácido, é um caráter levemente ácido. Aí depois eu falei para vocês sobre o éter. Falei para vocês que o éter ele funciona com um caráter básico. Aí logo em seguida a gente entrou nas carbonilas, aldeído e cetona. Aí eu falei para você que aldeído e cetona, eles apresentam um caráter levemente básico. Então, todas as funções que eu estou passando para vocês, e que vocês têm acesso aos slides, eu estou passando o seguinte, passando o nome, a nomenclatura, passando as características, quais são os grupos funcionais, como que se organizam e tudo mais. E principalmente essa propriedade, que é saber se ele se comporta como ácido ou se comporta como uma base. Nesse caso, o éter se comporta como uma base e a cetona também se comporta como uma base. Então, nós vamos ter uma comparação das duas cadeias. Perceba que nós temos ácido e aqui também nós temos ácido. Aqui nós temos uma função secundária como básica, né, levemente básica, e aqui uma função secundária levemente básica. Então, essas duas estruturas, elas têm um índice de acidez e basicidade muito próximo uma da outra. Se uma for mais ácida ou uma for mais básica, é coisa de concentração mínima. Então, a gente pode praticamente igualar as duas estruturas, tanto como nível de acidez quanto nível de basicidade. Beleza? Sim, professor, obrigado. Nossa, eu falei muito agora, né? Pera aí, só um pouquinho. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta sobre, às vezes, outra coisa que eu não mencionei aí? Que acho que eu vou passar os slides lá para a gente entrar em outra, já nos sais orgânicos. Pode passar? Por mim, sim. Beleza. Se alguém quiser fazer uma pergunta, manda ver agora, tá? Depois, ó, tipo de questão dessa que eu pediria para vocês na prova, seria contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, né? Aquela famosa formulazinha molecular que o tio Pava sempre traz na prova. Isso erra normalmente o número de hidrogênio, né? Vamos lá, então. Ó, os sais orgânicos, tá? Derivados de ácidos carboxílicos, nós temos um primeiro chamado de sais orgânicos. Um segundo que a gente vai ver é chamado de éster, que a gente vai ver mais para frente. Mas provavelmente a gente vai ficar umas 2 aulas aqui nesses sais orgânicos. E é uma das coisas que você precisa focar, porque é o tipo de questão que mais cai no Enem, tá? Eu sempre falo para vocês sobre os sabões, e eu falo para vocês, ó, caiu no Enem tal. E, na verdade, né, eu falo todos os anos que caíram, porque cai todos os anos. No ano passado, caiu também, e se eu não me engano, caiu 2 sobre os sabões. Então, sempre está caindo
uma questão ou duas sobre sabão. No Enem de 2018 caiu duas também, né? Então, a gente precisa entender como é que isso funciona. Então, tem vários aspectos. Fiz um slide top para a gente entender como é que isso funciona, tá bom? Então, quando você pegar esses slides aí, eu acho que vocês já pegaram, né? Esses slides com esse tema aqui. Acho que vocês têm esses slides aí, tá? Dos ácidos carboxílicos e os seus derivados. E aqui eu coloquei uma figurazinha, ó, daquelas bolinhas minhas, né? Eu tirei uma foto aqui para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona, né? Aqui eu coloquei interagindo com a água. Vamos ver como é que funciona. Primeira coisa, gente, a gente tem uma formação de um sal, né? Que a gente agora vai formar um sal orgânico. Todo sal ele é formado numa reação ácido mais base, que vai formar sal e água, tá bom? Toda reação ácido-base vai formar um sal e uma água. E aí esse ácido ele vai liberar o H+, e essa base vai liberar o OH-. Então o H+ vai se juntar com o OH- e vai se tornar essa substância aqui que a gente conhece como água, tá bom? Essa água aqui é um produto praticamente neutro, né? Um pH 7, um produto neutro dessa neutralização. O negócio é que vai formar um sal. O sal é justamente esse aqui, ó, que pega o ânion do ácido, pega o ânion do ácido e pega o cátion da base. O cátion da base está aqui. Então, o cátion da base vai fazer uma interação iônica com o ânion do ácido. Então, esse componente que está aqui, ó, ele vai se juntar com esse outro componente. Normalmente, é um metal, tá bom? Porque o único que não precisa ser um metal é o NH4+, que a gente chama de íon amônio, tá bom? NH4+. Tanto é que quando a gente for falar dos tensoativos catiônicos, a gente vai ver isso lá nas aminas, tá bom? Que é a formação desse componente aqui. E quando você fala sobre aminoácidos, é justamente esse componente aqui que se torna dentro de um aminoácido. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de cada coisa gradativo, né? Para a gente conseguir entender melhor. Então nós temos aí uma reação ácido-base. Vai formar um sal e uma água. Esse sal aqui é o que a gente está preocupado, tá bom? Por quê? Porque os sais orgânicos, eles vão ter uma propriedade muito boa, velho, muito boa para a gente, que são os chamados removedores de gordura, os principais ácidos, né? Perceba comigo como é que funciona uma reação de neutralização de um ácido orgânico com a base. Essa base aqui, normalmente, é uma base forte de arrênios. O que é uma base forte de arrênios? É um hidróxido de alguma coisa da família 1 ou da família 2, tá bom? A família 1A é chamada de metais alcalinos e a família 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Então, nós temos essas duas famílias que são as primeiras da tabela periódica. Quando nós temos uma base da primeira ou da segunda família, isso é chamado de base forte de arrênios, porque ela tem um alto grau de solubilidade e um alto grau de dissociação, com exceção do hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, que são duas bases fracas no meio da segunda família da tabela periódica, tá? Que são os metais alcalinos terrosos. É os dois primeiros elementos. Então, esses aí vão formar bases fracas. Mas, normalmente, aqui, ó, é utilizado hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Esse Y aqui, eu quero te mostrar que pode ser o sódio, pode ser o potássio, pode ser o cálcio, né? Pode ser o cálcio. Então, nós temos aqui vários hidróxidos que são muito utilizados dentro dessas reações. E aí, esses hidróxidos vão fazer a liberação de OH-, né? Esse aqui vai ser liberado na forma de OH-, e o ácido vai fazer a liberação do H+, né? É justamente isso aqui. Então, tá tudo lá em meio aquoso. O H+ vai juntar com o OH- e vai formar a nossa águazinha. Bacana. E aqui, o nosso ácido carboxílico, né? Que ele perdeu o hidrogênio da carboxila, então agora ele vai se juntar com o Y.
E aqui, gente, vai ter uma coisinha muito legal chamada de ligação iônica, porque vai ter uma carga negativa e vai ter uma carga justamente positiva desse componente aqui, ó, ligado a esse ânion. Então, agora nós vamos ter, então, não só ligações covalentes, mas vamos ter também uma ligação iônica. E essa ligação iônica, ela vai ser de extrema importância. Por exemplo, olha aqui um sal orgânico. 2 exemplos, né? Aqui nós temos um acetato de potássio. Olha só que legal. Nós temos aqui 2, né? 2 carbonos. Então, ele veio do ácido acético. Então, todas as vezes que nós temos uma final ico, né, de ácido, que nos ácidos orgânicos sempre vai ter esse final ico, pode ser tanto acético quanto etanóico, tudo termina em ico. Então, o sufixo do sal vai ser ato, sempre, tá bom? É só trocar o ico por ato na nomenclatura, não tem segredo. O bacana é que a gente nem precisa ver a nomenclatura desses sais, porque não são cobradas nomenclaturas de sais, né? Mas se cair alguma coisa, é só você trocar o ico pelo A. Por exemplo, se é etanóico, você pode colocar etanoato. Etanoato de quê? Do metal que está acompanhando. Então, por exemplo, se for acético, né, igual é aqui, o etanoato também, você pode colocar acetato, não tem problema. Uma cadeia desse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse aqui acho que é a oleína, né? Nós temos aqui 18 carbonos. A gente coloca a insaturação, o nome da cadeia principal é para 18 carbonos. Deixa eu ver aqui como é que é. Triconte, tetraconte, um deck, dodec, tridec, tetradec, octadec. Você coloca aqui o nome, octadec, octadec, e aí coloca aqui a insaturação, tá no carbono 9, né? Então vai ficar 9 em noato de sódio. Então fica octadec 9 em noato de sódio. É um nomezinho que normalmente não é trazido para a gente, tá? Mas eu quero te mostrar 2 exemplos aqui. Primeiro, que nós temos um ácido pequeno, ou um sal pequeno. Nós temos um sal de 2 carbonos. Isso aqui é um sal orgânico, tá? Inteiramente solúvel em meio aquoso. E aqui nós temos um sal grande, um sal de 18 carbonos. Olha só que legal. Aqui nós temos 18 carbonos dentro dessa estrutura aqui. E esses 18 carbonos, eles vão trazer para a gente uma ideia de apolaridade. E essa polaridade ela é muito grande. E aqui a gente forma os nossos tensoativos. Beleza, galera? Então, eu queria passar para vocês uma ideia do que é um sal orgânico, para a gente matar isso nas próximas aulas, tá? Se não me engano, agora são 8h40 e a gente acabou de acabar essa aula. Se vocês não tiverem esses slides, eu vou mandar para vocês. Vocês têm? Eu acho que a gente já tem. Acho que eu mandei sexta-feira. Então, tem mesmo. Pois é, porque eu mandei junto. Já mandei ácidos, sais orgânicos e éster, tá bom? Mandei tudo aí, tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vai estudar. Tem até alguns exercícios nos slides. Geralmente eles colocam no portal como lista de estudos, saca? E não de exercício. Deve ter lá. Não, eu coloquei os slides O mesmo. Célio mandou no grupo da sala. A gente já tem os slides. São Beleza. 44 slides, né? Eu No acho que total. são, mas é porque vai abordar 3 matérias, né? Que é ácidos e seus derivados, sais orgânicos e os ésteres. E tem alguns exercícios também aí, dentro dos slides, que são exercícios de fixação só do que já caiu no Enem. Beleza? Beleza. Então é nóis, gente. Que Deus abençoe vocês. Ótima semana, tá bom? Sobrevivam aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi. se eu tenho um sal,
quanto maior for a cadeia, menos solúvel? Isso. Aí vai Beleza. formar os tipos de detergentes, né? Porque vai ter uma parte solúvel e uma parte insolúvel. É o tema que a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente na aula de sexta. Vou falar um pouquinho sobre tensão superficial, sobre o detergente fazer a água ficar mais molhada. Olha que legal esses termos que a gente acaba aprendendo o porquê. Beleza? Beleza. Então, isso aí, gente. Boa semana. Ana Clara falou aqui também, boa semana. Galera, que Deus abençoe todos vocês e vamos focar realmente, tá? Porque acho que isso aí vai fazer a diferença para vocês serem aprovados. Beleza? Imagina, velho, no meio dessa crise todinha, você conseguir ter uma aprovação, por exemplo, uma pontuação boa no Enem, fazer uma UFG, uma UEG, você vai encher a boca para falar assim, ó, no meio da pandemia, eu consegui ainda uma vitória. Você vai ser um exemplo aí pelos seus filhos, né? Beleza, gente? É nóis. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu, falou. Falou com Deus.